E nós vamos falar agora sobre o 26º Congresso Nacional do Ministério Público, que teve como palestrante o Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes palestrou nesse encontro que é realizado pela Associação Nacional do Ministério Público, está aqui, ó, palestrante confirmado e coisa e tal, e tem um monte de empresas que patrocinaram esse evento, né? E aí o pessoal está se questionando, vai pegar a Magnitsky para esse pessoal aqui? Vamos entender esse caso aqui, porque não necessariamente, tá? Não necessariamente vai pegar a Magnitsky, não. Pois bem, o evento aqui, a Associação, evento Congresso Nacional do Ministério Público, está aqui, ó. É um congresso lá em Brasília que aconteceu do dia 11 ao dia 14, portanto já aconteceu esse evento, né? Aliás, e já confirmou, Alexandre de Moraes estava lá, está aqui a página da CONAMP. Ministro Alexandre de Moraes defende um banco de dados conjunto do MP e do Judiciário para estratégias contra o crime organizado. Uai, que engraçado, né? Quando vocês disseram que o Moro que o Moro era suspeito no caso do Lula, é porque havia colaboração entre o Ministério Público e o Judiciário, né? Agora vocês querem fazer um banco de dados conjunto do Ministério Público e do Judiciário. Pois é, enfim. O Alexandre de Moraes estava lá nesse evento, né? Também estava o André Mendonça, estavam alguns outros ministros do STF, algumas outras pessoas, mas o que chamou a atenção do pessoal foi exatamente isso, né? O Alexandre de Moraes estava lá. E aí a dúvida que fica é a seguinte: o evento foi patrocinado por uma série de empresas aqui, ó. Então tem aqui a Ambipar, tem a AEGEA, Empresa de Saneamento Básico, tem a PicPay estava também, Financeira BRB, Febraban, que é a Federação de Bancos do Brasil, estava patrocinando, Fabesp, coisa tal, Coca-Cola, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Governo Brasileiro, olha só, um monte de gente patrocinando esse evento do Conselho lá do Ministério Público, né? Um evento que tem uma pessoa que é sancionada por violações de direitos humanos, que é o Alexandre de Moraes, né? Agora, a questão toda é a seguinte, né? O pessoal está colocando aqui, ó, bolsonaristas pedem sanção dos Estados Unidos contra a Coca-Cola por patrocínio no evento de Moraes. Por que a Fórum está falando isso aqui de forma, ressaltando a Coca-Cola, né? Na verdade, o pessoal está falando que qualquer dessas empresas aqui, em tese, pode ser sancionada pela lei Magnitsky, né? Eles estão falando da Coca-Cola porque a Coca-Cola é uma empresa americana. Então, de certa forma, isso estaria machucando uma empresa americana. Mas sim, isso faz sentido. A ideia é que a Coca-Cola seja sancionada mesmo, né? Por ajudar o Alexandre de Moraes. A partir daí, poucas empresas americanas vão querer fazer essa coisa de novo. Qualquer patrocínio de qualquer empresa brasileira que tenha negócio nos Estados Unidos, em eventos que tem o Alexandre de Moraes, isso pode gerar algum problema, né? Isso pode deixar as empresas de uma forma ruim, né? Ou seja, a ideia justamente é impedir que esse cara continue falando merda por aí. Como disse o André Marsiglia aqui, ó, não surpreende o Moraes palestrar num evento do Ministério Público. Ele age mais como um acusador do que como um juiz, né? E de fato, eu já falei para vocês isso, o Alexandre de Moraes nunca deixou de ser procurador, né? Ele foi muito tempo do Ministério Público de São Paulo. É verdade que depois saiu para política, não sei o que lá, e agora supostamente é juiz do STF, mas nunca deixou de ser promotor. A maneira como ele se comporta é típica de promotor. Isso não é incomum entre juízes, tá? O pessoal até brinca com isso na área do direito, que tem juízes que originalmente eram promotores, eles continuam mantendo aquela garra de promotoria, de ser mais incisivo, né? Ao passo que juízes que vêm da advocacia ou vêm da defensoria pública, ou mesmo que vão direto para a carreira de juiz, né? Formou em direito, já faz a prova para juiz, tendem a ser mais garantistas, tendem a ser mais respeitadores dos direitos humanos, né? Então, só que isso é um absurdo, não deveria ser assim, né? E, de novo, uma coisa é um juiz ter uma leve tendência a ser mais acusador, uma leve tendência à acusação. Outra coisa é fazer o que o Alexandre de Moraes está fazendo, que é abertamente fazer a acusação completa. O Ministério Público ficou quase como auxiliar do Alexandre de Moraes na questão do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Então, um absurdo isso daqui. Agora, o problema é que, mesmo que não receba valores, a Magnitsky considera auxílio material convites para reabilitar a imagem de sancionados. Patrocinadores envolvidos podem acabar punidos, né? Então, o Marsiglia está levantando aqui que essa é a grande dúvida. O Alexandre de Moraes recebeu apoio financeiro para participar disso daí? Pode ter recebido, pode não ter recebido também, tá? Eventualmente, essas pessoas acabam palestrando, como eu falei, ele é um cara que a origem dele é do Ministério Público, ele gosta do Ministério Público, então não é impossível imaginar uma situação em que ele esteja fazendo uma palestra simplesmente por favor ao pessoal. Vou lá palestrar, não vou cobrar nada. Mas mesmo nesses casos,
você tem a situação de que a Magnitsky considera auxílio material convites para reabilitar a imagem de sancionados. Então isso daqui está abrindo caminho para esse pessoal todo aqui ficar sancionado nessa história, né? O que pode vir disso daí? Eu não acredito que venha coisa muito grande, exatamente porque seria um evento mínimo. Para que sancionar esse caso, se tem casos muito mais severos na Magnitsky, né? O caso de contas do Banco do Brasil, por exemplo, contas em bancos brasileiros. Essa é a história no final das contas, né? Como eu falei para vocês, eu acho que o Trump está esperando o resultado da situação da Venezuela para fazer novas ações aqui no Brasil. Então eu acredito que ele sabe disso, né? Ele vai ter muito mais força para agir com a Magnitsky aqui no Brasil depois que o problema na Venezuela tiver sido resolvido ou equacionado de uma forma ou de outra. Então, esse pessoal todo que está nessa lista aqui, meu amigo, pode se preparar. Não se livraram do problema não, tá? No final das contas, associar o seu nome com Alexandre de Moraes, qualquer que seja a empresa, qualquer que seja a situação, se tornou uma atividade de risco. Vai haver alguma retaliação? Não sei. A Coca-Cola é uma que realmente é séria, tá? Porque, de novo, para o governo americano, cobrar da Coca-Cola isso é uma coisa excelente. Dá para eles fazerem um puxão de orelha muito grande lá, e a puxão de orelha da Coca-Cola internacional vai dar um puxão de orelha na Coca-Cola aqui no Brasil, sem dúvida alguma, né? A Fórum tá achando isso engraçado, porque aí vão punir uma empresa americana e coisa e tal. Eles não percebem que punir primeiro uma empresa americana seria uma coisa até bacana em termos de justificativa, né? Porque daí, quando resolverem punir uma empresa brasileira também, eles falam, não, até a nossa empresa a gente puniu. A regra é a regra. A regra é, não pode ajudar sancionado pela lei Magnitsky, porque essa pessoa é um violador de direitos humanos e não pode ser reabilitada, não pode ser tratada como se fosse uma pessoa normal. Essa pessoa é um violador de direitos humanos. E mesmo empresas americanas vão ser punidas por isso. E as brasileiras, em algum momento, eu tenho certeza que vai chegar a hora delas também, né? O evento já aconteceu, como eu disse, aconteceu até o dia 14, e o Alexandre de Moraes de fato palestrou, tem informação aqui da palestra dele, falando besteira no final das contas, né? O Paulo Figueiredo incluiu aqui, ó, o governo dos Estados Unidos, especialmente a OFAC, não é tão ágil quanto gostaríamos na hora de aplicar penalidade àqueles que violam as sanções. E estamos trabalhando também nessa direção. Mas, apesar de tardar, raramente eles falham, e já estão cientes disso daqui. Ou seja, o pessoal que continua insistindo em associar sua marca a um violador de direitos humanos devem tomar cuidado.